YouTube. Aproveite para se inscrever, compartilhar esses vídeos, essas lives com as pessoas que você acha que vai poder estar ajudando. E hoje nós estamos no 5º dia e o tema de hoje é Passos para uma Vida Nova, parte 2. O primeiro dia nós vimos o que você está fazendo com a tua vida. Então aqui nós trabalhamos muito o autoconhecimento, a gente saber como nós estamos é algo muito para que a gente possa iniciar essa vida nova. A gente precisa saber, né, o que a gente está fazendo com a nossa vida, quem somos nós, nos conhecer. Então nós falamos muito disso. O segundo dia é sair do piloto automático e tomar o controle da nossa vida. A gente não ficar dependendo das pessoas para que as mudanças aconteçam. A gente saber que nós somos os responsáveis pelas nossas vidas, a gente entrar nesse estado de consciência para ter essa vida nova. O terceiro dia, nós falamos sobre os desbloqueios emocionais. Tudo aquilo que bloqueia. Quando você quer mudar de vida, você começa a ter passos, mas de repente você vê que você não consegue, parece que tem alguma coisa travando. Então nós falamos muito disso, né? Que são, até dei o exemplo da febre, que não adianta tratar a febre com antitérmico, nós temos que ir lá na causa. Então, para que a gente chegando na causa, a gente descobrindo essa causa, a gente possa desbloquear para que a gente possa destravar para essa vida nova, para liberar todo o nosso potencial. Ontem nós falamos bastante sobre esses passos para a vida nova, porque depois que a gente desbloqueia o nosso emocional, nós, através do perdão, através da ressignificação, que é trocar episódios negativos por positivos, nós queremos dar esses passos. Então, a necessidade de formar, de criar novos hábitos, de validar esses novos hábitos, que isso é um processo, é dia após dia, a gente precisa perseverar, porque a mudança não acontece rapidamente, ela demora um tempo para que o nosso subconsciente possa estar validando essas novas atitudes, esses novos comportamentos nossos. E a média de 2 a 3 meses, né? Tem uma pesquisa que diz que 66 dias é o tempo para você validar esses novos hábitos que você instalou. Então, não adianta querer fazer 1, 2 semanas, porque senão se você parar, você vai voltar. E hoje nós vamos estar continuando falar sobre esses passos para a vida nova, porque ontem eu falei muito da parte da alma, eu falei das emoções, eu falei da parte da mente, expliquei como funciona a mente, como acontece essa mudança a nível do nosso subconsciente. Olá, gente, vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem convidar mais pessoas, é só clicar nesse aviãozinho aí e divulgar para mais pessoas, que mais pessoas possam estar assistindo essas lives. E aqui, gente, hoje eu vou falar de algo muito importante, muito mesmo, se a gente quer ter essa vida nova. Igual eu fui contando pouco a pouco da minha vida, como foi acontecendo tudo isso, esse processo de mudança, que um dia se iniciou lá naquele espelho, onde eu olhei para mim mesma e não me reconheci. Onde ali eu perguntei para mim mesma, o que você está fazendo com a tua vida, Luciane? Ali eu percebi que eu não sabia mais quem eu era. E ali tudo começou e foi tendo passos para que tudo isso fosse acontecendo. E aí até chegar ao ponto de que eu comecei a buscar ajuda. Eu comecei através de um curso, pessoas que ali me ajudaram a ter esses passos, a ter essas mudanças, a me orientar, porque eu não sabia como fazer isso. E isso é muito importante na vida da gente. Nós precisamos sim de pessoas que nos ajudem. Pessoas que muitas vezes já passaram por tudo isso e podem nos direcionar, podem nos ajudar, podem nos mostrar o caminho de como fazer, né, para ter essa vida nova. Mas também tem algo que é muito importante. Hoje nós vamos falar muito da espiritualidade. Não vamos falar de religião. Religiosidade é muito diferente de espiritualidade. A religião, ela vem sim, né? A palavra religião é religare, é nos religar a Deus, mas muitas vezes não é isso que acontece. A religião muitas vezes não nos liga a Deus. É o intuito da religião.
mas muitas vezes isso não está acontecendo. Por quê? Porque a gente fica muito na religiosidade. A gente pensa que a gente cumprir certos preceitos religiosos, a gente rezar, fazer aquelas orações, tem orações até que a gente decora e já faz todos os dias. Isso não traz mudança para a nossa vida. Isso não nos conecta com Deus, com a fonte de que nós necessitamos para que a gente realmente possa ter essa vida plena que nós precisamos, né? Falei esses dias atrás sobre o tripé, que nós somos corpo, alma e espírito. Muitas vezes a gente começa pelo corpo, né? As mudanças, a gente começa já a querer mudar, a gente começa a mudar os hábitos alimentares, a gente muda os nossos... começamos a fazer exercícios para nossa saúde, porque a gente quer estar com o físico legal, e isso é muito importante sim, isso faz parte de uma das áreas da nossa vida que nós sim precisamos cuidar. Nós precisamos muito cuidar, né? Nas sessões que eu faço, a gente trabalha as principais áreas da vida. Eu falo assim, a maioria acaba escolhendo essas áreas. A família, né? Nós precisamos trabalhar a nossa família, como a nossa família tá, os nossos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos. Nós precisamos trabalhar o nosso lado profissional, o nosso lado financeiro, que a gente precisa ter essa parte. Nós precisamos trabalhar o nosso emocional, os nossos sentimentos, todas aquelas emoções que foram acontecendo durante a nossa vida, que ficaram gravadas no subconsciente, que hoje nos impedem, nos bloqueiam de viver uma vida nova. Nós precisamos também cuidar do nosso espiritual. Então, o que eu falo assim, nós temos uma pirâmide, até que a gente aprende em PNL, que é Programação Neurolinguística, pirâmide dos níveis neurológicos. E a gente vai começando pelo ambiente, né? Trabalhar o ambiente, às vezes comportamento, as capacidades, habilidades, as crenças e valores, que aí já começa a aumentar o nível, né? A profundidade daquilo que a gente precisa trabalhar. E a gente vai falar da identidade, que é o conhecer, o autoconhecimento, conhecer quem realmente nós somos. E o nível mais elevado, gente, dessa pirâmide é o nível espiritual. E quando nós mexemos nesses níveis mais elevados, toda a nossa vida tem mudanças, toda a nossa vida muda. Porque são níveis muito profundos. E nós precisamos alcançar esses níveis mais profundos. Bom dia, Maria Augusta. Bom dia, gente, vocês que estão chegando. Então, esse nível espiritual, ele é muito importante, só que ao mesmo tempo, quantas pessoas vivem anos participando de uma igreja, de uma religião, vivendo muito a religiosidade, preceitos, regras, mas não conseguem alcançar esse nível espiritual, não conseguem essa intimidade com Deus, essa conexão profunda com Deus. E é sobre isso principalmente que nós vamos estar falando hoje. Lá em Gênesis, né, onde tudo inicia, ali fala do relacionamento de Deus com o homem, com a mulher. Eles se relacionavam, eles tinham intimidade. Deus nos criou para se relacionar com a gente, para ter intimidade com a gente. Só que lá em Gênesis, né, conta que o homem, a mulher, o homem, ele se afastou de Deus, ele desobedeceu a Deus, ele quis, por ele mesmo tomar as decisões, ele mesmo decidiu o que é certo e errado para ele. E com isso o homem pecou, o homem se afastou de Deus, ele se afastou dessa fonte que o criou. O homem, que era criatura de Deus, se afastou do Criador. E isso foi algo muito, muito, muito ruim que aconteceu para nós, esse distanciamento com Deus. E até hoje nós colhemos, né, a gente tem dentro de nós essa concupiscência, essa fraqueza, essa dificuldade de fazer aquilo que Deus quer para nós. Porque já vem lá do Antigo Testamento, lá do início da criação. E a gente precisa, né? Jesus Cristo veio para quê? Para nos
conectar novamente com o Pai, para nos conectar com Deus. Ele deu a vida por nós e nós somos criaturas de Deus, mas a partir do momento que nós decidimos, ou que nós nos batizamos, ou que nossos pais nos batizam, nós passamos a ser filhos de Deus. E o próprio Deus vai habitar dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, cada vez que a gente busca, porque eu falei do autoconhecimento lá no começo, que é tão importante, porque o autoconhecimento, ele nos leva a fazer essa viagem para o nosso interior, gente. E ali onde estão todos os recursos que nós necessitamos para essa vida nova. É ali que a gente se encontra com o nosso verdadeiro eu, com quem nós somos, com aquilo que nós estamos vivendo. A gente sai dessa correria, dessa agitação, dessa exterioridade da nossa vida e passa a conhecer que existe um mundo interior. E ali, do mesmo jeito que a gente se encontra com nós mesmos, nós também nos encontramos com Deus, porque Deus habita no nosso interior. É isso mesmo, Ele está lá no nosso interior. E esse nos conhecer a Deus está muito, muito perto, muito próximo. Porque quando a gente busca esse conhecimento próprio de nós mesmos, nós acabamos nos abrindo também a esse conhecimento de Deus, essa união com Deus mais profunda. E isso é que faz toda a diferença na nossa vida. Porque cada vez que a gente se une a Deus, que a gente se conecta a Deus, a gente também libera o nosso propósito de vida, né? Deus vai mostrar o para que nós viemos a esse mundo. Ele ajuda a nos conhecer, porque nós vamos passar, nós vamos trocar aquela imagem que a gente tinha, que as pessoas, como as pessoas nos enxergavam, é que nós somos acreditando em tudo aquilo, aquelas frases que as pessoas nos disseram, o jeito que eles nos olharam, nos trataram. Então, a gente tem uma visão distorcida de nós mesmas até então. Só que a partir do momento que a gente se conecta com Deus, a gente vai se encontrar com o próprio Deus que nos olha e vai nos devolver a nossa originalidade. Ele vai nos mostrar quem realmente nós somos, com o olhar dele. Não é com o olhar humano mais. E aí a gente começa já mudar o nosso jeito de nos enxergar. Porque a gente tira aquela visão distorcida de nós mesmos, aquela imagem negativa que muitas vezes nós temos, aquela dificuldade de nos enxergar como alguém que tem valor, como alguém que é precioso, como alguém que consegue, como alguém que pode. E quando a gente se encontra com o olhar de Deus, Ele vai nos devolver. A gente vai ser olhado por Deus, aquele que nos criou, aquele que colocou em nós a essência, aquele que soprou a vida em nós, aquele que colocou algo em nós, que deu sentido à nossa vida. E tudo isso vai fazer com que a gente possa ter essa vida nova. Isso é muito importante, gente. Isso é muito maravilhoso, né? Não adianta você querer ter uma vida nova. A parte das emoções são importantes, da nossa mente, da nossa alma, conhecer a nossa alma. Claro que é, porque sem esse conhecimento, como eu disse outro dia, esse tripé, né, vai ficar manco. Vai faltar a parte, nós precisamos conhecer a nossa alma. E esse conhecimento de Deus nos ajuda cada vez mais a gente conhecer a nossa alma também, a nossa essência. E com isso a gente vai uma parte ajudando a outra. O espiritual ajuda o emocional, que ajuda o físico ajuda a ativar o emocional. Então a gente precisa ter essas 3 áreas das nossas vidas equilibradas. E isso não é fácil. Gente, agora falem um pouquinho aí o que vocês estão achando de tudo isso, como que vocês estão, em que nível vocês estão, se vocês estão no nível físico ainda, por enquanto só procurando cuidar do trabalho, da família, do sustento, do corpo, se você já passou por esse conhecimento mais profundo de si mesmo, se você já está conhecendo as tuas emoções, os teus sentimentos, se você já está conseguindo desbloquear tudo aquilo que foi acontecendo no teu passado, ou se você já está nesse nível espiritual de conexão mais profunda, né? Onde você está ligado à fonte que nos abastece, né? Eu falei uns dias atrás sobre o fluir, na Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva, só que muitas vezes essa água viva fica represada
e acaba virando um rio morto, um rio sem vida. Então, quando a gente desbloqueia, a gente joga como se fosse uma dinamite nessa barragem, né, que impede esse fluir das águas. E quando a gente está conectado à fonte, gente, a gente vai estar o tempo todo, essa água viva dentro de nós, jorrando vida. A gente vai ser instrumento de Deus, né? Vai levar essa água viva para outras pessoas. Nós vamos poder ajudar os outros, ajudar a nossa família. A gente vai enxergar tudo de uma forma diferente, porque o nosso olhar vai sendo curado. E outra coisa que é muito importante também, gente, a gente não só desbloquear a nossa área espiritual, nossa área emocional, as nossas emoções, mas tem algo que nos atrapalha muito. Nós precisamos desbloquear o nosso espiritual também. Mas como, Lu, desbloquear o espiritual? Não tô entendendo direito, né? Não era as emoções, não era perdoar? Sim, mas tem algo que nos bloqueia muito a nossa vida de fluir. Se a gente desbloqueia só emocional, nossa vida vai fluir? Vai sim. Mas nós não vamos alcançar o grau que a gente poderia estar alcançando. A gente vai ficar num nível ainda superficial. Nós vamos ter uma vida melhor? Vamos, claro que vamos. Mas quando a gente destrava o espiritual, aí algo acontece. Esse é o segredo. Esse é o segredo, destravar esse espiritual. E a gente destrava quando a gente começa a reconhecer que nós somos pessoas frágeis, que nós erramos, que nós prejudicamos as pessoas, que nós, como lá no início, né, Adão e Eva, desobedecemos a Deus, a vontade de Deus para nossa vida, e com isso a gente se afasta de Deus. E quando a gente percebe isso, a gente reconhece que nós erramos, que nós desobedecemos a Deus, que nós escolhemos ser Deus de nós mesmos, e isso nos prejudicou muito. E ali é a hora que a gente se reconhece criatura de Deus, filhos de Deus, que nós temos um Pai, que nós somos um Deus que nos ama, que quer o melhor para nós. E aí é quando a gente percebe, se reconhece que a gente errou, que a gente fez o mal, que a gente prejudicou as pessoas. É onde a gente vai se reconectar com Deus. É onde a gente pede perdão. É onde a gente volta. Onde a gente volta para casa. Sabe por que a gente nunca está totalmente satisfeito aqui na Terra? Sabe por que a gente sente aquele vazio? Porque a gente quer preencher com tantas coisas, e quando a gente consegue algo, a gente quer uma casa, consegue a casa, a gente não está satisfeito ainda, aí a gente quer o carro, aí a gente consegue o carro, aí a gente quer a viagem, aí a gente quer outra coisa, e é uma insatisfação constante. Sabe por quê? Porque o nosso lugar não é aqui, nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, e nosso destino é o céu, é a vida eterna. Aqui é muito pouco que a gente está experimentando aqui, mas se a gente conseguir essa conexão espiritual, nós já vamos conseguir viver um pouco de todas as maravilhas que Deus tem para nós lá na vida eterna. A gente vai começar a experimentá-las aqui, porque é como se fosse rompendo cada vez mais aquela barragem, a água viva vai fluindo cada vez mais em nós, e nós vamos cada vez mais sentindo que há algo maior, tem um para quê na nossa vida. Que a nossa vida, gente, não se resume em acordar, em trabalhar, cuidar de casa, cuidar de trabalho, em ter amizade, em pagar conta. E isso é muito, muito bom quando a gente descobre que a gente veio aqui com um propósito. A gente tem um propósito. Deus nos colocou aqui com uma missão e nós precisamos cumprir esse propósito, para que a gente possa realmente ter essa vida plena, experimentar já esse pedaço de céu aqui na Terra. E isso é muito lindo, né? E eu fui descobrindo isso. No curso que eu fui fazendo, que eu contei para vocês, todos os dias eu aprendi com as pessoas ali que estavam para ajudar, pessoas que já tinham passado por essas coisas que eu ainda não tinha, foram me ensinando tanto a conhecer um pouquinho a minha alma, mas principalmente como ter essa ligação com Deus, que se chama oração. Só que, gente, muitas pessoas não sabem o que é oração. Muitas pessoas, e ali eu fui aprendendo o que era realmente oração, porque eu rezei por muitos anos, rezei, e eu via que nada acontecia na minha vida.
Eu via que eu estava travada. Então, a partir do momento que eu fui destravando o meu espiritual, o meu emocional, eu fui vendo, já senti o fluir da água viva na minha vida. Mas aí eu aprendi também que o jeito que eu rezava era totalmente errado. O que era a minha oração? Era simplesmente pedir coisas para Deus. Então, Deus ficava lá em cima, eu pedia coisas para aquele Deus distante e não sentia a presença dele, não conseguia escutar o que ele queria me dizer, eu não conseguia perceber a presença dele na minha vida. Só que a partir do momento que eu conheci, né, que eu tinha que ter outro nível de oração, que o nível que eu precisava ter era resgatar aquele nível lá do início, gente, lá de Gênesis, onde o homem e a mulher se relacionavam com Deus, eles tinham intimidade, eles conversavam com Deus como alguém próximo, e eu comecei a ter essa experiência de conversar com Deus como se conversa com um amigo, com alguém que está aqui presente, porque ele está. Então aí eu comecei a conversar com ele, eu tinha muita solidão, eu me sentia sempre muito sozinha. Só que a partir do momento que eu me conectei com Deus, eu tive essa intimidade com Deus, gente, eu falo e é verdade. Eu nunca mais na minha vida me senti sozinha, nunca mais. Eu nem sei mais o que é solidão. Por mais que às vezes acontecem dificuldades na nossa vida, às vezes a gente tem problemas com as amizades, com a família, eu não me sinto sozinha. Eu sei que tem alguém aqui comigo, que me escuta, que me entende, que sonda, né? Como o Salmo 138 diz, que me sonda, me conhece, me perscruta, conhece tudo aquilo que tem dentro de mim, o que se passa, sabe por que eu passei a vida inteira, por isso me compreende, por isso está comigo, por isso que não me abandona nas minhas lutas diárias. E isso é algo que mudou a minha vida, porque aí eu comecei a perceber que a oração é muito mais do que falar com Deus, do que pedir coisas para Deus. A oração é nos encontrar com Deus, é tirar aquilo que está dentro do nosso coração, é conversar com Ele coisas triviais, as nossas dores, as nossas dificuldades como mãe, como marido, como profissional, como filho. Falar o que a gente sente, deixar que a luz de Deus, que Deus é luz, quando Ele chega, Ele vai dissipando as nossas trevas. Sabe tudo aquilo que a gente não enxerga? Parece que quando a gente começa a ter essa intimidade com Deus, Ele vem com a luz dEle e Ele vai mostrando, Ele ilumina, Ele nos mostra por onde a gente tem que caminhar, o que a gente está errando. E eu comecei a perceber isso. Eu fui vendo Deus agir na minha vida e Ele foi me mostrando que eu estava errando, e eu fui tendo atitudes novas. Ele foi me dando a força de que eu precisava, porque eu me sentia muito fraca para poder fazer, para poder vencer as atitudes que eu queria ter no meu dia a dia novas, né? Que eram aqueles novos hábitos. Quando eu estava para desanimar, Ele vinha e me animava, me levantava. E isso foi algo que eu posso dizer para vocês, isso não pode faltar na nossa vida. Se você ainda não tem essa intimidade com Deus, se você ainda não consegue escutar o que Deus quer para você, sabe? Escutar a voz dele dentro do teu coração. E é uma voz que não vem como uma voz humana. É como uma brisa suave, um sussurro. Se a gente não tiver conectado, se a gente não tiver em sintonia, a gente não percebe. E a partir do momento, isso é muita luta, gente, não foi de uma hora para outra, foi tentar, eu parava, tinha dias que eu ficava 1 hora rezando, 1 hora ali, me conectando com Deus, eu pegava a palavra de Deus, a Bíblia, eu lia, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus, e através daquela palavra, Deus ia me mostrando muitas coisas, até que Ele começou a falar pessoalmente comigo, ali já não era mais a palavra, já não era mais aquela leitura, era o próprio Deus falando comigo pessoalmente, na realidade que eu vivia, me conduzindo, me curando. A cada momento de oração, a cada dia que eu parava um pouquinho para rezar, não que eu deixasse de rezar durante o meu dia, porque a oração continua. A gente tem que ter vida de oração, rezar o tempo todo, estar totalmente junto com Deus durante o nosso dia. Cada coisa que a gente for fazer, convidar Deus para fazer parte. Mas eu reservava um tempo, porque aquele tempo eu parava, eu desacelerava,
eu me escutava, eu entregava aquilo que estava dentro de mim, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas distrações, e Deus ia me mostrando. Ele foi pondo a minha casa interior em ordem. Ele foi mostrando coisas que eu precisava fazer, coisas que dentro de mim não estavam bem. Ele foi me curando, curando a minha alma, curando o meu espírito. E ali a verdadeira transformação foi acontecendo. Uma transformação muito mais profunda, né? Não adianta a gente transformar só a parte do corpo, do físico, só o emocional, a nossa alma, mas nós também precisamos do nosso espírito. Os três precisam caminhar juntos. E eu lembro que eu fui mudando, gente. Primeiro começou a mudança interna nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Depois foi começando a mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de agir. As pessoas foram começando a perceber as mudanças. Mas, como eu disse para você, o meu marido ainda era muito afastado. Ele não tinha essa... eu fui, né, busquei Deus, mas ele ainda estava muito ligado no plano físico. Para ele, o que era importante era o trabalho, era ele fazer aquilo que ele gostava, praticar o esporte que ele queria, estar sempre com os amigos dele, cuidando de ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro para ele era algo muito importante, cuidar da parte profissional dele. Só que ele ainda não estava nesse nível. E também, gente, uma coisa que eu falo para vocês, não esperem. Tem gente que fala assim, eu só vou quando meu marido for, ou quando a minha esposa for. Não. Se eu não tivesse ido primeiro, a minha casa, não sei o que seria, né? Hoje talvez eu estaria separada com outra família, meu marido com outro, os meus filhos não sei como estariam. Mas a gente precisa ir. A palavra diz, se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua família. É uma promessa de Deus para a família da gente também. Então não vem só a nós. Se estende, se você busca Deus, a salvação, a presença dele vem na tua família toda. E eu acreditei nisso. E eu lembro que eu comecei a mudar, só que o meu marido, gente, continuava o mesmo. Então imagina, eu pensando de uma forma nova, conhecendo de tudo de forma nova, eu queria educar meus filhos de um jeito diferente, eu queria ter um casamento realmente verdadeiro, uma família de acordo com a vontade de Deus. E o que acontecia? O meu marido ainda estava muito longe disso. E eu lembro que teve um dia que nós saímos para passear. A gente sempre saía de sexta-feira, continuamos saindo. Agora com a pandemia a gente procura trazer alguma coisa aqui para casa, para a gente ter a noite, né, de poder sair juntos, de ter um dia só a dois. E a gente saiu nesse dia. E ali eu com muito carinho fui falando para ele, eu falei, Marco, você podia ficar mais tempo em casa, junto com, né, me ajudar a cuidar dos nossos filhos, eu sinto tua falta. Naquela época eu já estava com 3 filhos, né? E ele sempre muito ausente. Eu fui falar, gente, e ele pegou e falou assim pra mim, Lu, faz uma coisa, por que você não sai com as tuas amigas? Chama tuas amigas, vai sair também, vai viver tua vida, deixa eu viver minha vida. Eu não vou deixar de fazer o que eu quero. E ali, gente, deu uma dor no meu coração, E ele pegou e foi no banheiro, tava no barzinho e foi no banheiro. E ali, gente, sem brincadeira, tudo aquilo que eu tinha conquistado parece que foi por água abaixo. Ali, sabe quando sobe aquela raiva, aquela decepção, aquela vontade de desistir de tudo? E ali eu falei com Deus novamente. Eu falei assim, Deus, chega agora, chega. Eu já fiz de tudo. E eu tinha feito mesmo. A gente tinha comprado livros sobre casamento. Eu procurei fazer de tudo que eu podia. Humanamente possível, eu já tinha feito praticamente tudo. Fiz uma coisa, fiz outra e nada adiantava. Eu falei, Deus, chega. Agora eu vou me separar dele mesmo. Eu vou cuidar da minha vida. Eu não quero mais viver desse jeito. O Senhor viu o tanto que eu tentei, o tanto que eu já mudei. Já tinham passado, eu acho que 2 anos, desde o começo, 2 ou 3 anos, não lembro. E nada, ele tinha altos e baixos, ele melhorava e de outra vez piorava, melhorava e piorava e não saía disso. E ali, a hora que eu comecei a falar isso com Deus, veio na minha mente uma passagem bíblica, Eclesiástico 2, que fala da paciência. E ali eu lembrei daquela passagem que eu já tinha lido. Ali o Espírito Santo, ele trouxe naquele momento aquela leitura, aquela passagem. E falava assim, se você entrar para o serviço de Deus, para a vida com Deus, prepare a tua alma para a provação e tenha paciência. Nas provações, na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Que é
pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Confie em Deus, espera que no derradeiro momento a tua vida vai se enriquecer. Então ali, gente, foi algo que até me choquei. Eu falei, nossa, né, Deus falando comigo de novo. E ele falou de uma forma muito forte. Eu entendi que eu precisava ter paciência, que eu precisava, que eu estava sendo provada pelo fogo, que realmente aquilo para mim era uma humilhação. Eu era muito orgulhosa, então aquilo ali para mim estava me humilhando, mas aquela humilhação que eu estava passando estava me derretendo, né? Me derretendo para que Deus pudesse me moldar, formar essa nova pessoa. E ali, quando aconteceu Deus falando tudo aquilo comigo, meu marido chegou e eu falei assim, Marco, tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ficar o final de semana fora, se você quiser, eu só te peço uma coisa, que você faça esse curso. Era o curso que eu estava fazendo, e o curso só ia começar o próximo no outro ano. Esse curso chama Encheivos, é um curso que a gente tem aqui na cidade, é um curso que nos leva a ter, é um estudo bíblico, que nos leva a ter intimidade com Deus, com a palavra de Deus. E ali ele falou, tá bom, já que isso é tão importante para você, eu vou fazer esse curso. E ali eu fiquei em paz, eu falei, bom, ano que vem, né, eu ia ter que ter paciência dos 3, 4 meses. E ali, gente, aconteceu algo aquela semana. Aquela semana eu fui convidada a trabalhar nesse curso. E estava na semana de fé e milagres. E ali eu pedi um milagre. Porque humanamente eu já tinha feito o que eu podia fazer. Eu já não sabia nem mais o que fazer. E ali eu lembro que eu tenho a apostila até hoje. Eu fui escrevendo. Ali tinha os espaços para escrever. E eu fui escrevendo. E ali eu coloquei que eu queria um milagre no meu casamento. Todo dia eu quero um milagre no meu casamento. Eu quero um milagre no meu casamento. E o que aconteceu? Naquela semana eu bati o carro. Aqui no condomínio onde eu tava com a minha filhinha, e ela teve ela foi pro hospital, fui com ela, tal, voltamos, e eu só sei que o carro eu tive que pegar um carro do seguro, e o meu marido, ele ficou com esse carro, ele teve que usar esse carro um dia, e ali, ele ligou o carro, quando ele ligou o carro, tinha um CD de pregação, e que eu costumava escutar. E ele foi ali escutando, ele foi até Bataguaçu, que é onde ele trabalha até hoje lá. E ele foi escutando aquele CD, no começo ele quis tirar, e a voz foi muito chamativa, e ele começou a prestar atenção naquela voz. E ali, gente, Deus foi falando com ele. Deus foi falando com ele. E ali, ele foi sentindo que ele foi percebendo aquilo que ele estava errando. Ele falou que chegou uma hora que na volta ele colocou outro CD, ele foi lá, trabalhou, na volta ele colocou outro CD, e teve uma hora que ele estava olhando para baixo, ouvindo aquela palavra de Deus, que já não era mais o pregador, era o próprio Deus falando com ele, e ele estava de cabeça baixa. A hora que ele estava de cabeça baixa, o pregador falou, né, Deus falou com ele assim, para de olhar para o chão, para de ser como as galinhas que ficam olhando para o chão, olhe para cima, olhe para o alto, você foi feito para ser águia, para olhar para o céu. E ali ele até assustou. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, que ele foi direto pro chuveiro tomar um banho. Ele se lavou, ele se esfregou, porque ali ele sentiu que ele precisava tomar um banho. Ele precisava se lavar. Ele percebeu todo o erro dele. Ali no outro dia, ele foi procurar uma confissão, ele se confessou, pediu perdão a Deus. Eu não sei se a nossa religião, a gente tem a confissão diretamente com o padre, tem outras religiões que é diretamente com Deus, eu não sei, não importa, o importante é que você possa realmente fazer isso, sabe, reconhecer o erro. Foi o que ele fez, ele reconheceu o erro e pediu perdão para Deus através daquele sacerdote. E ali, gente, algo muito forte aconteceu com ele, né, ele se sentiu voltando para casa do pai. Aquele sacerdote falou para ele, meu filho, hoje você está voltando para casa do pai. Você era o filho pródigo que estava afastado e hoje você voltou para casa do pai. E aqui, gente, já está dando tempo. Nós vamos continuar amanhã essa história. Então, se vocês quiserem convidar mais pessoas, convidem. Falam para elas escutarem as outras, para que possa dar uma sequência, porque amanhã é algo muito especial que eu vou estar falando, né? A gente já deu tempo. Mas,
para dizer para vocês hoje, essa parte que é esses passos para uma vida nova 2, nós precisamos dessa conexão com Deus. E quando a gente se conecta com Deus, gente, tudo começa a mudar. E não é a nível superficial, é um nível muito profundo. São coisas, como diz na palavra, que os olhos humanos não conseguem perceber, que os ouvidos nunca ouviram, que o coração humano nunca imaginou. Estes são os bens que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Então, que a gente possa buscar essa conexão espiritual. Se você nunca buscou, procure hoje já se encontrar com Deus, conversar com Ele. Sabe quando começa aquela amizade que você não sabe direito nem o que falar? Não tem problema, faça alguma pergunta para Ele, conta um pouco da tua vida. Pare um pouquinho, desacelere, comece já louvando, agradecendo, abrindo seu coração para Ele. Eu tenho certeza que isso vai mudar muito a tua vida. Isso vão ser mudanças profundas que nunca mais você será a mesma pessoa. Gente, um beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus. Que amanhã a gente possa se encontrar no mesmo horário aqui. Quem chegou depois, eu vou colocar, vai ficar gravado no IGTV, eu vou colocar também no YouTube. Quem puder se inscreva lá no canal do YouTube. Comecei com os vídeos essa semana passada, então tem poucos vídeos, mas são esses vídeos dessa série. Então se inscrevam, compartilhem e vamos juntos para essa vida nova, liberar esse verdadeiro potencial que tem dentro de cada um de nós. Um dia abençoado, gente, a vocês, tá? Fiquem com Deus. Até mais, até mais.